Pedrão, que história é essa de um possível chapéu do Flamengo no Palmeiras pelo Wendel? Flamengo quer atrapalhar o negócio, que história é essa? Vamos falar aqui sobre isso, vamos bater um papo também sobre Bruno Henrique, rapaziada. Tem informação do mercado saudita e BH, tem informação sobre o Claudinho e várias outras notícias do Mengão, meu parceiro. Dá aquela moral de sempre, botão aqui embaixo, clica aqui. Inscrever-se, faltam poucos inscritos pra gente bater a meta dos 852, 53. Vamos pra cima, se inscreva, aciona o sino e deixa o teu like ajuda demais no nosso crescimento. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo e atualizando informações do dia a dia do Flamengo. O chileno Eric Pulgar ainda trata lesão muscular no posterior da coxa direita. O Sampaoli não deve contar com o jogador chileno para a partida contra o América Mineiro do final de semana no sábado às 4 horas da tarde. O que, naturalmente, abre caminho para o primeiro jogo do Alan como titular do Flamengo ao lado do Vitor Hugo, já que o Thiago Maia está suspenso. O Thiago Maia tomou o terceiro cartão amarelo e não vai poder entrar em campo nesse jogo contra o América Mineiro. Informação do GE. Globo, apurei algumas situações e realmente o Alan deve começar no time principal do Flamengo. E é um jogo, o Vitor Hugo não marca tanto, Pedrão, gente, mas é um jogo pra sair, pra ir pra cima dos caras. O América Mineiro tá envolvido no jogo hoje da Sul-Americana contra o Colo-Colo, é o último, é o lanterna da competição, tem que ir pra cima dos caras, tá? Rapaziada, e pra esse jogo contra o América Mineiro, já foram vendidos cerca de 50 mil ingressos. É um negócio impressionante. Não importa se o jogo vale muito, se o jogo vale pouco, a torcida do Flamengo não quer nem saber. Ela vai lá, compra o ingresso e vai no jogo. É um negócio assim realmente impressionante o que a torcida do Mengão faz. E ó, para o confronto de ida e volta da Copa do Brasil, a emissora de televisão, a CBF, mas na verdade é a emissora de televisão, né, que patrocina e que transmite o campeonato, já definiu os horários da partida de ida e volta entre Flamengo e Grêmio. As duas partidas serão transmitidas pela TV aberta, pela Rede Globo. Tá aí. O primeiro jogo, o jogo de ida, é no dia 26 de julho, numa quarta-feira, às 9h30 da noite. E o jogo da volta, dia 16 de agosto, numa quarta-feira, às 9h30 da noite. Jogo esse no Maracanã. Portanto, as duas partidas transmitidas para todo o Brasil, ou para parte, na verdade, para todo o Brasil. Porque o jogo do Corinthians e São Paulo, né, ele vai acontecer no dia 25 de julho, e no dia 16, e essas partidas serão transmitidas pelo Sport TV, pelo Prime Video, pelo Premiere, não vai passar na Globo não, pelo que eu tô vendo aqui de informação. Então todo o Brasil vai poder acompanhar a partida do Flamengo e Grêmio. E tem que passar jogo do Flamengo, né, gente? Porque é clássico paulista, não tem nem comparação com o que é o Flamengo. E o Zico, nosso querido galinho de Quitino, largou-lhe a mamona nesse assunto de gramado sintético no Brasil. E eu concordo com ele. Tá aí, ó, abre aspas do nosso querido Zico. Em lugar nenhum do mundo de grandes países do futebol, Alemanha, França, Espanha, você vê grama sintética. Ao meu ver, é um grande absurdo, concordo com o Zico, que ele falou que grama sintética é para jogar futebol de pelada, é para jogar cascudinho, e tá certo, grama sintética não é estrutura profissional de futebol. Tá certo o Zico, que a diretoria do Flamengo tá certo também em não botar história de gramado sintético no Maracanã. Rapaziada, um assunto bem polêmico que aconteceu nessa última segunda-feira durante o programa Boleiragem, que é transmitido pela Sport TV, foi que o Diego Ribas, né, que foi durante muito tempo capitão do Flamengo, ele deu uma declaração sobre a saída do Dorival, rapaziada. Olha o que o Diego falou, se liga nisso aqui. Eu já tinha me desconectado do clube, não participei das conversas, não sei como foi a parte do Dorival. Os jogadores adoravam ele, queriam que ele continuasse, mas são decisões daqueles que são responsáveis, Landim, Braz e Spindle.
Acho que foi surpreendente para todos, inclusive para mim. Então ele revelando aí que os jogadores gostavam do Dorival e não entenderam nada da saída dele do Flamengo. Eu já falei, a saída do Dorival do Flamengo foi justamente por causa desse tipo de coisa, porque a diretoria entendia que o Dorival perdeu a mão dos jogadores e coisa e tal, essa situação toda, mas o Dorival é passado, tá lá fazendo um bom trabalho na equipe do São Paulo. Agora eu vou entrar numa outra polêmica aqui, numa outra discussão com vocês, que é o seguinte: o senhor Wilson Seneme já falou aí, passou o áudio da arbitragem do jogo Flamengo e Fluminense. Agora, cadê o áudio do jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense daquele impedimento absurdo do Gabriel? Pois é, rapaz, caiu no esquecimento. Não revelaram as imagens, né? O áudio do VAR, do cara traçando a linha daquele impedimento. Isso não foi revelado, um negócio assim impressionante. É porque o Flamengo passou, né? Aí não teve muita repercussão. Ah, não, deixa isso quieto, não vou mexer nisso não, porque senão a gente vai... Sabe quando tem a bosta ali no meio da sala? Você vai mexer, aí vai feder, mas vai ficar um cheiro insuportável. É por isso, né? Até agora sumiu esse áudio aí, ninguém fala desse áudio aí. Tá tudo bem, né? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Galera, decisões importantes sendo tomadas dentro do Flamengo para o seu futuro. Segundo informação do portal Mundo Rubro-Negro, Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, escolheu Luiz Eduardo Batista, o BAP, como seu candidato à eleição no Flamengo em 2024, tendo em vista que o Landim não pode se candidatar à reeleição do Flamengo, porque já é o seu segundo mandato. Por enquanto ele não conseguiu estender o seu mandato por mais 4 anos, né? Isso era pauta, chegou a ser discutido dentro do clube, e aí tem muitos rubro-negros revoltados com essa decisão do Landim. Alguns não gostam, a maioria, né? Acho que... A maioria não, né? Acho que boa parte da torcida do Flamengo não gosta e boa parte gosta do trabalho do BAP no Flamengo. É um dirigente, digamos assim, linha dura, é controverso, é polêmico, né? Já se envolveu em algumas polêmicas aí no clube, como falas dirigidas ao Abel Braga, né? Chamando ele de certas coisas que eu não vou citar aqui, durante uma live até lá no Papa, aí o Abel processou ele tá tendo que pagar uma grana pro Abel. Cara, eu não tenho opinião formada sobre o BAP, tá? É um cara que já foi executivo de grandes empresas, como a Sky, por exemplo. Acho que na área interna, na área das finanças do clube, talvez pode ser um cara competente, mas é um cara realmente que tiver que falar, ele fala. Ele não é igual o Landim, que é mais na dele ali, enfim, ele já expõe, tanto é que ele tem um perfil no Twitter e toda hora tá expondo. O que eu mais gosto do BAP é que ele defende o Flamengo. O que eu mais gosto do BAP é isso. Agora, realmente, tem algumas situações a serem contestadas em relação a esse personagem do Flamengo. E aí, naturalmente, pode ser que tenha um racha nesse grupo político do Flamengo, porque, ao que tudo indica, o Rodrigo Dunch de Abranches, ele também almeja a presidência do clube. Enfim, vamos ver no final do ano, né, como vai ser essa situação das eleições. Todo ano de eleição, o Flamengo, ó, borbulha. Vai ser o Dunch, vai ser o BAP. Quem vai ser o novo presidente do Flamengo? O Landim não pode. Será que é o Braz? Vai se meter o Braz nesse negócio? Mas vamos lá, galera. Vamos avançar aqui. O próximo adversário do Flamengo no próximo dia 26 de julho, partida entre Grêmio e Flamengo. Luizito Soares quer sair da equipe gaúcha, galera. Olha aí, adversário do Grêmio na Copa do Brasil, Luiz Soares está perto de fechar com o Inter Miami. As conversas estão acontecendo há muito tempo e o Inter Miami acredita-se que pode fechar um acordo em breve. A informação é do jornalista Gaston Edu. Ele trabalha na cobertura do futebol sul-americano e outras fontes. Também uma rádio uruguaia divulgou que o Soares não quer permanecer no Grêmio, ele quer ir lá para a MLS jogar do lado do seu amigo, o Messi. Então pode ter esse desfalque aí para o lado do Grêmio, beleza? Galera, recentemente houveram rumores sobre uma possível saída
do goleiro Santos do Flamengo, né? Uma possível saída do Santos para o Bahia, uma possível saída do Santos para equipes aqui do futebol brasileiro. No entanto, segundo a apuração em conjunto aqui com o canal Paparazzo e Gabriel Orfão, uma fonte de dentro do clube afirmou que o Flamengo não tem pretensões em negociar o Santos. O Santos tem contrato com o Flamengo até o final do ano de 2025. Foi uma contratação que o Flamengo fez no meio do ano passado, ou seja, está completando um ano de Flamengo aí o goleiro Santos, e o Flamengo conta com o jogador, apesar de reconhecer que ele vivia de fato uma fase no clube. Tanto é que o Matheus Cunha assumiu a posição aí recentemente, mas o Flamengo não planeja negociar o Santos com o Bahia, né? Se falou também numa possível volta do Santos para o Atlético Paranaense, porque o Bento estaria sendo negociado com o Benfica. Por enquanto, isso não se confirma na parte interna do clube, beleza? Galera, é o seguinte, o Sampaoli, né, a gente já havia repercutido a fala dele na coletiva cobrando reforços, o tal do volante misto. Depois o Spindle foi meio que rebateu ele ontem na CBF, dizendo que o Flamengo já tem um grande elenco. Internamente, o Sampaoli enxerga o Flamengo como muito cauteloso no mercado. Diante de um elenco estrelado e multicampeão, a diretoria do Flamengo não viu necessidade de um volume grande de contratações. Antes da janela abrir, o VP de futebol do Flamengo falou em buscar 4 nomes. 3 já chegaram, né? Que é o caso do Luiz Araújo, do goleiro Rossi e do Alan. Entretanto, há nomes em pauta como Claudinho, do Zenit, e também o De La Cruz, da equipe do River Plate. As duas negociações são difíceis e o Flamengo prega paciência a Sampaoli. Sampaoli está impaciente, né? Quer a contratação de reforço, quer encorpar o elenco, justamente para conseguir bater de frente nas 3 competições. Nada que também, porque ele vai sair do clube, Pedrão, se o Flamengo não trouxer. Não, acho que essa situação que aconteceu no Santos e no Atlético Mineiro não vai ocorrer no Flamengo. Mas o homem tá ali em cima. Eu já tinha comentado isso com vocês e agora o próprio GE, o Globoesporte.com, traz exatamente a mesma informação. Estão tentando dar uma freada no Sampaoli. Calma, Sampaoli, que a gente vai trazer os devidos reforços. Mas o homem segue cobrando. E aí, entre essas prioridades de contratações do Flamengo, segundo o portal torcedores.com, Marcos Braz e Spindle estudam apresentar uma proposta para conseguir a contratação de um zagueiro. O nome dele é Lucas Veríssimo. O objetivo é oferecer 8 milhões de euros, cerca de 43 milhões e 100 mil reais, ao Benfica para convencer a negociar o jogador. O Benfica, nesse momento, quer uma quantia de 10 milhões de euros. O Flamengo tenta negociar por um valor mais abaixo desses 10 milhões de euros. Vamos ver se com sucesso ou não, beleza? Se falou em empréstimo, com opção de compra, obrigação de compra, agora o Flamengo de fato tenta contratar de uma vez o jogador. E aí, na última semana tiveram especulações, por exemplo, de Pogba no Flamengo, né? Além do Sérgio Ramos, o meia Pogba também teve o seu nome ventilado no Flamengo pela imprensa europeia. Assim, a reportagem do canal Paparazzo Rubro-Negro entrou em contato com uma fonte próxima ao departamento de futebol do clube para obter mais informações ali da contratação do jogador de 30 anos. Essa fonte informou que para as negociações caminharem, Pogba teria que fazer uma grande redução salarial. Estima-se que o jogador da Juventus receba 8 milhões de reais mensais na Juve, na Vecchia Senhora. Para vestir o manto sagrado, o atleta precisaria reduzir o valor para cerca de 1 milhão, se adequando à realidade do futebol brasileiro. Além do salário, o Flamengo teria que pagar o valor do passe do atleta, que hoje, com o jogador extremamente desvalorizado no clube italiano, a Juventus pediria em cerca de 10 milhões de euros, 54 milhões de reais. Cara,
ele veste a camisa do Flamengo a todo momento. O Pogba, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, fez um stories falando do Flamengo, né? Parece que ele é fã do Zico também. Durante uma entrevista ele revelou isso. Agora, esse salário realmente é algo bem difícil, bem complicado, e precisa ver se ele quer jogar, se ele tá afim de jogar bola pelo Flamengo. Porque o Pogba, eu já falei aqui, o Pogba para mim é um dos maiores meio-campistas que esse século produziu. Ele é um meio-campista absurdo. Só que ele joga quando ele quer. Por exemplo, pela seleção francesa, ele joga uma coisa. Pelo Manchester, não jogou praticamente nada. Pela Juventus, não jogou praticamente nada também. Então, precisa ver como é que tá essa questão da mobilização do atleta para jogar futebol, né? Tem que apurar isso aí. Galera, é o seguinte. O técnico Sergei Semak, né, técnico da equipe do Zenit, deu a seguinte declaração no início do mês: não vamos segurar ninguém aqui. Os jogadores podem sair se quiserem, mas eles têm que considerar os interesses do clube também, resumiu o Sergei Semak, técnico da equipe do Zenit. E aí, o Mauro César, antes da gente entrar nessa questão do Wendel e também do Claudinho, trazer a informação do Mauro César aqui em relação ao De La Cruz. Segundo o Mauro César, a percepção que se tem no River Plate é que o De La Cruz está com a cabeça virada para o Flamengo. Ele quer vir para o Flamengo, mas o River segue colocando vários empecilhos econômicos. O Flamengo, por sua vez, não descarta o jogador para o início de 2024, já que é difícil que venha no momento atual. Ah, é só pagar a multa. Pois é, mas não é só pagar a multa. O River quer a multa, além da multa, eles querem a multa à vista. E também ainda tem a parte lá do Liverpool do Uruguai, que teria que ser negociada também. Então não é simples assim. E aí, falando agora, voltando à questão do Wendel, segundo a apuração do Mauro César Pereira, né, a gente já tem informações aí naturalmente da imprensa no geral, que o Palmeiras quer a contratação do jogador. Inclusive eu vi informação do PVC aí que os agentes do Wendel estariam em São Paulo para negociar com o Palmeiras. O Flamengo, por sua vez, consultará as condições do Wendel, mas vai ser apenas ali para mais mostrar interesse do que realmente está interessado. Seria uma forma também de atrapalhar o Palmeiras, né, que está interessado no jogador, ou outros clubes interessados, né, fazer com que, o Palmeiras quer, então vamos entrar na parada, só para meio que sacar, o Palmeiras, então, o Zenit vai falar, o Flamengo também quer, Palmeiras. Naturalmente, o Palmeiras vai ter que aumentar a proposta pelo jogador, né? Enfim, é uma estratégia de mercado, né, para tentar evitar, já que ele não vai vir para o Flamengo, vamos ver se a gente consegue atrapalhar ou evitar que ele vá para o Palmeiras também. Fecha lá com o Fenerbahçe da Turquia. É basicamente isso. Agora, sobre chapéu, né, eu vi muita gente falando em chapéu. Pedrão, o Flamengo tá dando chapéu no Palmeiras. Eu diria que é mais uma ducha de água fria, porque chapéu seria se o Flamengo fosse lá, apresentasse proposta e trouxesse o jogador. Tendo em vista que o jogador, ele entre Palmeiras e Flamengo, ele prefere o Flamengo, mas o Flamengo não tá dando muita bola para ele porque já tá negociando com o Claudinho e tá chateado com ele por conta do ano passado, né? Segundo o próprio Mauro, alguns dirigentes do Flamengo ficaram chateados porque o Wendel renovou o contrato com o Zenit e não deu nenhuma satisfação pro Flamengo. Não ligou pro Flamengo e falou, olha, gente, eu renovei aqui com o Zenit, coisa e tal, né? Não vou mais querer ir pro Flamengo, enfim. E aí, a gente tem uma outra notícia aqui agora. Segundo o All Sport, Bruno Henrique do Flamengo recebe sondagens do futebol da Arábia Saudita. Os sauditas estão acompanhando de perto a situação do jogador de 32 anos do Flamengo, que ainda não recebeu uma proposta de renovação, ou seja, estaria nos moldes que os sauditas gostam, né, de ir de graça, e eles ofereceram um rio de dinheiro de salário. Se fala no Al Nassr, do Luiz Castro, do Cristiano Ronaldo interessado, enfim, os clubes sauditas investindo forte. Aí, tomara que o Bruno dê a preferência ao Flamengo e o Flamengo renove logo esse contrato do BH. Sobre o Claudinho, Júlio Miguel Neto trouxe a informação que o Flamengo aumentou mais uma vez a proposta pelo jogador
e segue no aguardo pela resposta da equipe do Zenit da Rússia, né? Essa proposta seria aumentada em 17, 18 milhões de euros, beleza, galera? Mas o jogador já está vendo casa e carro no Rio de Janeiro. Isso é informação nossa, minha e do Paparazzo. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações brunegras.